Olá, tudo bem? Eu sou o professor Joel Mota e vou estar aqui com vocês hoje falando sobre técnicas anestésicas aplicadas ao nervo mandibular. Gostaria de chamar a atenção a vocês que a reprodução parcial ou total dessa aula é proibida e essa aula faz parte da disciplina de cirurgia bucal e anestesiologia. Sendo assim, vamos começar? Vou conversar então hoje com vocês a respeito de bloqueio do nervo mandibular e suas ramificações. Tá? Queria chamar a atenção a vocês que basicamente a gente vai conversar sobre parâmetros anatômicos, o que eu preciso saber quanto a posicionamento de anestesia, de agulhas e referências anatômicas aplicadas. Mas independente de técnica que eu vou utilizar, eu quero que vocês tenham em mente e queria relembrar vocês de tudo que a gente já conversou até então, que independente do que você vai fazer, de que procedimento que você vai fazer, seja ele menos cruento ou mais cruento, independente de que especialidade você vai atuar, se esse procedimento tem expectativa de dor, o paciente precisa ter essa sensação de dor reduzida. E a importância do cirurgião dentista entra aí, inicialmente, de saber executar uma boa técnica anestésica para que haja, então, uma analgesia para o paciente e que você consiga trabalhar com ele da melhor forma possível. Lembrando que, basicamente, quando eu falo de bloqueio de um nervo executando uma técnica anestésica, eu estou falando de um bloqueio de um canal de sódio que vai impedir a despolarização e condução de um estímulo nervoso para o paciente. Ok? Ainda, gente, se vocês forem lembrar lá da neuroanatomia do nervo trigêmeo, que eu conversei com vocês também, vocês vão lembrar que basicamente os nervos que têm ramificações dentárias, ramos dentários, são o nervo maxilar e o nervo mandibular, que diria eu que 85% das vezes que há uma anestesia de um procedimento odontológico, ele está relacionado com esses dois ramos principais do nervo trigêmeo. Além disso, eu gostaria de lembrar também para vocês das vias de condução do impulso nervoso. Eu tenho duas vias básicas no nervo trigêmeo, sendo ela a via sensitiva ou aferente, aquela que vai conduzir o impulso nervoso da periferia para o centro, enquanto que eu tenho também a via eferente, que ela traz impulso nervoso do sistema nervoso central para a periferia, no caso a fibra muscular. Tá? O nervo trigêmeo ele tem três ramos principais, como o próprio nome já diz, oftálmico, maxilar e mandibular, sendo que o nervo mandibular é considerado um nervo misto. Por quê? Ele traz consigo as fibras aferentes e eferentes, e daí que vem o nervo chamado de nervo misto, onde ele leva dois tipos de inervação, a sensitiva e também a inervação motora. Gostaria de lembrar para vocês também que eu tenho vários tipos de anestesia. Eu tenho a chamada infiltrativa local, tá? Eu tenho também aquela chamada bloqueio de campo e também aquela chamada bloqueio de nervo. Tá? Quando eu estou trabalhando em mandíbula, basicamente eu trabalho com bloqueio de nervo e bloqueio de campo. E vocês vão entender um pouco mais à frente quando eu começar a falar a respeito das técnicas anestésicas, que é o objetivo da minha aula com vocês hoje. Vamos conversar falando a respeito do nervo alveolar inferior, tá? Quando eu falo com vocês a respeito de técnicas anestésicas, eu quero que vocês tenham em mente que eu preciso saber e precisa estar bem sedimentado realmente a anatomia local onde eu vou trabalhar. Tá? A anatomia é base de tudo, ela dá base para nomenclaturas e também ela dá base para que você possa executar uma técnica anestésica a mais segura possível e com o resultado melhor possível. Tá? Então, tenha em mente que você precisa realmente saber reparos anatômicos no caso da mandíbula, e que esses reparos anatômicos são de grande importância. Tá? Esses reparos, alguns desses reparos que eu estou comentando com vocês agora aqui, eles vão me trazer muitas informações e vão ser referência para a execução
das técnicas anestésicas que eu vou precisar e que eu vou conversar com vocês um pouco à frente. Antes de entrar basicamente na técnica em si, eu gostaria de chamar a atenção para vocês de uma situação muito comum de encontrar, principalmente aqueles alunos que gostam de estudar em cópia de livros, que acabam pegando os livros um pouco mais antigos, tá? Quando eu falo de técnica anestésica para bloqueio do nervo alveolar inferior, se você pegar livros da década de 80, você provavelmente vai encontrar dois tipos de técnica anestésica. A primeira, onde eu tenho a técnica anestésica pela técnica indireta do nervo alveolar inferior, e segundo, onde eu tenho o bloqueio do nervo alveolar inferior pela técnica direta. Tá? Eu gostaria até de chamar a atenção de vocês a respeito disso, porque na nossa escola, na UEA, a gente vai sempre utilizar a técnica direta, tá? Por um consenso básico entre os professores da disciplina, onde todos entendem que a técnica de bloqueio do nervo alveolar inferior da forma direta, ela causa menos complicações associadas ao ato anestésico, tá? A técnica direta, basicamente, dá por meio de uma única punção e uma única inclinação da agulha em direção à embocadura do canal mandibular. Enquanto que a técnica indireta, ela faz o bloqueio de ramos terminais desse nervo mandibular, no caso bucal, e a mesma região de punção, ela é estendida por meio da inclinação de agulhas até chegar à embocadura desse canal mandibular. Essa movimentação da agulha nos tecidos pode traumatizar os tecidos da região e uma consequência muito importante que acontece é a possibilidade de desenvolver uma parestesia do nervo lingual devido a essa mudança de inclinação nos tecidos. Lembrando que a gente utiliza agulhas e a ponta da agulha é biselada, pérfuro cortante. E uma vez que está dentro de tecido e essa agulha começa a movimentar dentro desse tecido, pode desencadear lesões a essas estruturas. Tá? Então, por bem, já que a gente disse, já que a gente combinou que a única técnica para utilizar o bloqueio do nervo alveolar inferior é a técnica direta, vamos basicamente conversar um pouco a respeito dela. Eu queria chamar a atenção de vocês que a técnica do bloqueio do nervo alveolar inferior, ela leva em consideração que você precisa, que você saiba os reparos anatômicos regionais. Tá? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, onde eu estou indicando na seta para vocês, tá? Pontos anatômicos importantes quando do bloqueio do nervo alveolar inferior pela técnica direta. Tá? Perceba que eu estou indicando a vocês, primeiramente nessa imagem aqui, a linha oblíqua, ou também conhecida antigamente como linha oblíqua externa, certo? A linha oblíqua é uma região de reparo anatômico onde eu tenho uma condensação óssea que vem da região de corpo de mandíbula em direção ao processo coronoide. Essa região é muito importante durante o ato anestésico porque ela precisa ser palpada e identificada. Ela é um ponto de referência para que você possa fazer o apoio e distensão dos tecidos para que você possa, aí sim, identificar outras estruturas e ponto da punção da técnica direta. Tá? Então você deve ter como base a identificação dessa estrutura anatômica. Outro ponto muito importante é a ráfia pterigo-mandibular, que é um ligamento que vai ligar a região pterigoideia até a mandíbula. Esse ligamento pterigo-mandibular, perdão, eu disse ráfia, eu estou falando ligamento pterigo-mandibular, ele está localizado na região posterior, muito próximo à orofaringe. E uma vez que ela é identificada, a região entre o ligamento pterigo-mandibular e o bordo medial do ramo da mandíbula, nesse caso aqui, faz uma depressão. E essa depressão é chamada de depressão pterigo-mandibular. A região onde a gente vai fazer a inserção da agulha, a punção da agulha em direção à embocadura do canal da mandíbula. Uma vez que você identificou essas estruturas, por bem, você precisa então saber a altura de inserção desse ponto de punção. O ponto de punção ele se dá
através de aproximadamente 1 milímetro acima do plano oclusal inferior. Então, se o paciente tem como base os últimos dentes, primeiro ou segundo ou terceiro molar, uma referência é a região do trígono retromolar, tendo como referência base 1 centímetro atrás do plano oclusal desse paciente, onde o ponto de punção acaba sendo essa região. Para que vocês consigam identificar melhor, vamos conversar um pouco mais a fundo com a proximidade, com o zoom da região. Tá? Então perceba que a região de punção, aonde eu vou fazer a inserção da minha agulha, ela tem que ser delimitada primeiro pelo ligamento pitérico mandibular, que está localizado na região de orofaringe, bem posterior, tá? Posterior ao último dente. Ele é um ligamento bem visível nos pacientes, tá? A palpação do bordo anterior do ramo da mandíbula por meio da linha oblíqua, certo? A região do trígono retromolar, que é a região distal do último molar, aonde eu tenho as referências que eu comentei a vocês e a depressão, aonde eu vou conseguir identificar a ausência de resistência à palpação. Uma vez que eu tenho a ausência de resistência a essa palpação, eu consigo então inserir a ponta da agulha na região de punção e essa região vai me trazer ausência de resistência. Então, via de regra, essa altura de punção é aproximadamente 1 centímetro, 10 milímetros acima do plano oclusal dos dentes inferiores. Certo? Para que você entenda um pouco melhor a inclinação da agulha em direção à embocadura do canal da mandíbula, do forame mandibular, eu queria mostrar essa imagem a vocês. Tá? Perceba, quando eu posiciono a minha carpule montada com uma agulha, e aí eu chamo a atenção uma agulha longa, tá? Ela deve ir em direção ao bordo medial do ramo da mandíbula, entre o ligamento pitérico-mandibular e o bordo lateral, na depressão pitérico-mandibular, certo? Perceba que eu estou aqui a 1 centímetro acima do plano oclusal. E uma coisa muito importante, o apoio do corpo da carpule na região de pré-molar. Mas por que, professor, a região de pré-molar? Basicamente por essa situação. Considere que a língua, que é uma região anatômica na embocadura do canal da mandíbula, ela está localizada no bordo medial do ramo da mandíbula. Uma vez que eu inclino essa carpule o mais posterior e contrário a região a qual eu quero inserir a agulha e injetar o meu anestésico local, mais fácil eu consigo chegar numa porção direta a essa embocadura. Ao contrário, se eu fizesse uma posição paralela ao plano oclusal dos dentes da região ao qual eu vou funcionar. Tá? Então eu preciso vir na região contrária e inserir em direção. Tá? Uma referência também, com a ausência desses pré-molar, seria a comissura bucal. Tá? Então eu consigo, com essa referência, fazer um bom bloqueio pela inclinação da minha agulha. Tá? Agora fica mais fácil de visualizar, correto? Uma outra referência, quando eu vou fazer a punção na região, é apoiar o pré-molar, a região de comissura, e para que eu saiba a altura de inserção da minha agulha, eu posso utilizar a ponta do meu dedo como referência. Via de regra, quando eu coloco o meu dedo sobre o plano oclusal dos dentes inferiores, eu consigo identificar aproximadamente 1 centímetro acima desse plano, que vai ser a minha referência de punção. Tá? Já que eu preciso fazer a palpação da região para identificar a região de depressão pitérico-mandibular, eu faço essa palpação. Então perceba, aqui eu estou fazendo então a inserção dessa agulha, tá? Em sentido à parede lateral, a face medial, do ramo da mandíbula, entre o ligamento pitérico-mandibular e essa face do ramo da mandíbula. A agulha em direção ao forame mandibular, correto? Tá? É importante que vocês entendam essa transição nessa inserção de tecido. Tá?
Uma coisa muito importante, aqui eu vou mudar para vocês essa imagem, que eu gostaria de conversar com vocês também, é o seguinte: a indicação, tá, do tipo de agulha na técnica anestésica. Toda técnica anestésica que tem indicação agulha longa, ela não deve ser substituída pela agulha curta. Ao passo que técnica anestésica que é indicada agulha curta, pode sim ter substituição da agulha por uma agulha longa, porém, o operador, no caso o cirurgião dentista, precisa estar ciente das proporções a qual ele vai inserir essa agulha no tecido. E que a diferença entre as proporções entre agulha curta e longa. Tá? Sabendo disso, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa imagem e aonde eu vou chamar a atenção para a referência do canhão da agulha, tanto longa quanto a curta, e a referência do alvéolo, esse alvéolo seco, esse alvéolo sem dente. Perceba que ambas as pontas das agulhas estão colocadas próximo à embocadura do canal mandibular. O que acontece é que, uma vez que eu insiro uma agulha curta, essa agulha curta ela tem que ser inserida por completo nos tecidos para que essa ponta possa chegar na região da embocadura do nervo, do canal mandibular, onde está localizado o nervo, e que haja a deposição da solução anestésica na região. Tá? Então, perceba, para que haja deposição nessa região, enquanto que eu tenho o limite dos tecidos na região. Já a agulha longa, esses limites teciduais são mantidos, porém, eu consigo chegar e depositar a solução anestésica nessa região sem que uma parte dessa agulha seja inserida no tecido. Qual é a vantagem de você não inserir totalmente a agulha na região a qual você está trabalhando? Simplesmente por um caso de uma urgência, onde houver, por exemplo, um acidente, uma fratura de agulha, você consiga retirar essa agulha dos tecidos sem grandes traumas. Tudo bem? Isso é importante, você consiga entender a necessidade de se autoproteger numa técnica anestésica. Bom, sabendo disso, vamos conversar um pouquinho mais agora sobre as regiões ao qual, uma vez que eu fiz o bloqueio do nervo alveolar inferior, tá? Aquele nervo que passa pelo canal mandibular, quais são as estruturas ao qual eu vou ter bloqueio quando eu faço a deposição do sal anestésico na região. Basicamente, todos os dentes da região anestesiada. Além disso, eu vou fazer uma errata aqui para vocês, que a mucosa vestibular dos molares é inervada pelo nervo bucal, enquanto que de pré-molar até incisivo central, eu consigo, bloqueando o nervo alveolar inferior, fazer o bloqueio desta mucosa. Tá? Além disso também, eu tenho os 2 terços anteriores de língua, tá? O lábio inferior, a região mentoniana, certo? E eu esqueci de comentar com vocês, mas eu acrescento que o assoalho bucal. Tá? Então, todo o assoalho bucal do lado anestesiado vai ser também bloqueado quando eu faço uma técnica anestésica do nervo alveolar inferior direto. Tudo bem? Alguma dúvida quanto a isso, gente? Sintam-se à vontade a me perguntar e a gente vai fazer atividade prática nas próximas semanas para que a gente possa, então, aí sim, executar na prática tudo que vocês estão aprendendo. Tá? Como essa aula é uma aula assíncrona, eu gostaria de ficar à disposição de vocês no meu e-mail para que qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês retirem a dúvida comigo, tirem toda a sua dúvida comigo antes de ir para a prática clínica. Tudo certo? Maravilha. Deixa eu chamar a atenção de vocês agora a respeito do bloqueio do nervo alveolar inferior pela técnica de Gold-Gates. A técnica de Gold-Gates é uma técnica pouco utilizada no Brasil, mas ela tem uma eficácia muito grande. Por quê? Eu deposito solução anestésica na técnica de Gold-Gates próximo do forame oval, onde o nervo mandibular
sai do crânio. Tá? Então, a técnica de Hugo Gates ela tem uma eficácia muito grande, porém, tecnicamente, a gente precisa ter algumas referências que acabam deixando esse procedimento um pouco mais difícil. Eu vou comentar um pouco mais com vocês a respeito. A técnica de Hugo Gates, como eu comentei com vocês, é uma técnica onde eu deposito solução anestésica próximo da região onde há a presença do forame oval. Essa região é a base de crânio. Uma vez que essa base de crânio ela precisa ser anestesiada, a estrutura móvel mais próxima da base do crânio é o côndilo mandibular. Tá? O côndilo mandibular está localizado na cavidade articular, um pouco posterior à eminência articular quando em boca fechada. Mas quando em boca aberta, esse côndilo translada e ele vem para a região mais anterior. Esse translado de côndilo mandibular faz com que as estruturas do forame oval sejam deslocadas para a região mais anterior. E uma vez que eu deposito solução anestésica por uma forma intrabucal nessa região, eu consigo fazer o bloqueio de toda a inervação do nervo mandibular, consequentemente o bloqueio do alveolar inferior, bucal e lingual. Tá? Para que vocês entendam, vamos discutir um pouco mais a respeito da anatomia local. Considere que o côndilo da mandíbula ele está localizado aproximadamente, vamos colocar aqui até a cavidade bucal, em torno de 4 a 4,5 centímetros. É uma distância muito grande. Então, quando eu vou executar essa técnica anestésica, eu preciso de agulha, no mínimo longa ou essa longa. Vai depender muito do tamanho do seu paciente, do porte do seu paciente. Tá? Então perceba, com uma agulha longa eu consigo adentrar essa estrutura e chegar essa agulha o mais próximo possível da região do colo da mandíbula, do côndilo mandibular, perdão, aonde eu tenho a estrutura do nervo mandibular que passa regionalmente. Uma vez que eu deposito solução anestésica nessa região, eu consigo fazer o bloqueio pela técnica de Hugo Gates. Mas eu vou explicar um pouco mais à frente para vocês. Uma situação primordial para a gente executar essa técnica anestésica é que o paciente esteja de boca aberta em máxima abertura. Por quê? Como eu disse a vocês, eu preciso que esse côndilo translade, tá? Eu preciso que esse côndilo mandibular saia da cavidade articular, tá? Então eu preciso que ele venha à frente. Uma vez que o paciente está de boca completamente aberta, aí sim eu consigo fazer o trabalho na região, aonde eu tenho a referência agora, não o plano oclusal inferior, mas o plano oclusal superior, tá? Aonde o paciente, em máxima abertura de boca, eu vou ter a referência do último dente da arcada superior, certo? Aonde eu vou fazer a inserção dessa agulha em direção ao bordo medial da mandíbula, mas a altura dessa punção vai estar paralela ao plano oclusal superior. É claro isso para vocês? Por que eu preciso dessa inclinação? Porque o plano oclusal superior, ele continuando esse plano, ele vai dar em direção à região do colo, do pescoço da mandíbula, do côndilo mandibular. E uma vez que eu insiro a agulha nessa direção, eu consigo chegar na região aonde eu preciso depositar a solução anestésica e fazer o bloqueio de nervo. Tá? Então, perceba, nessa técnica eu insiro aproximadamente 4/5 da minha agulha. Tá? Eu fico só com uma porção para fora, uma porção de segurança, e eu insiro até eu conseguir depositar essa solução anestésica. Dependendo do porte do paciente, às vezes você não consegue nem encontrar resistência de estrutura óssea nesse toque, nessa técnica. Tá? Então, uma vez que eu dentro aos tecidos, eu deposito solução anestésica no pescoço do côndilo da mandíbula. E aí sim eu faço esse bloqueio. Gente, como eu disse a vocês, esse tipo de bloqueio é um bloqueio incomum no dia a dia da odontologia brasileira. Mas é importante que você saiba, porque muitas das vezes, se você tiver um processo inflamatório local, próximo ao último dente,
a técnica anestésica direta do nervo alveolar inferior acaba sendo ineficaz. Então você precisa procurar regiões mais centrais de bloqueio desses nervos. Tudo bem? Maravilha. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora da técnica de bloqueio do nervo mentoniano, tá? O nervo mentoniano, como vocês já sabem, ele é um nervo que tem esse nome após ele emergir no forame de mesmo nome, tá? O nervo mentoniano é uma continuação do nervo alveolar inferior e ele só recebe esse nome a partir do momento que ele emerge pelo forame. O nervo mentoniano, ele inerva a mucosa vestibular de pré-molar até incisivo central. Ele inerva também a região mentual, tá? O dermátoma inferior de um modo geral, certo? Mas ele não inerva a dente. Apesar disso, a técnica anestésica de bloqueio do nervo mentoniano deposita a solução anestésica na embocadura deste canal e uma vez que a solução anestésica está na embocadura deste canal, ela acaba difundindo e fazendo bloqueio do nervo nessa região. E todo o estímulo que é feito nos dentes anteriores acaba sendo bloqueado. Tudo bem? Então, apesar do nervo mentoniano não inervar a dente, a técnica anestésica para bloqueio desse nervo, sim, faz com que haja bloqueio de nervos dentários. Uma coisa muito importante que eu gostaria de conversar com vocês também é a variação de anatomia quando eu falo de bloqueio de nervo mentoniano. Por que eu estou comentando isso com vocês? Quando mais edêntulo o paciente é, mais exposto acaba sendo o forame mentoniano, mais superficializado. E além disso, pacientes que apresentam dentes podem apresentar também variações do posicionamento do forame, mais abaixo, mais posterior, mais anterior. O que eu quero dizer a vocês é que eu tenho algumas variações, tanto anatômicas quanto fisiológicas, quando eu falo da perda de dente, do posicionamento e presença desse forame. Tá? De um modo geral, o forame mentual ou mentoniano está localizado entre pré-molar. Tá? Então, via de regra, a nossa referência anatômica agora, neste caso, são dentes, tá? Os pré-molares. Tá? Outra referência anatômica que a gente precisa ter também é o fundo de vestíbulo ou fundo de saco, que quando o lábio é exposto, ele acaba demarcando a região de punção, que é a região entre pré-molar, o fundo de saco ou fundo de vestíbulo, onde eu vou fazer a deposição da solução anestésica e, consequentemente, o bloqueio do nervo. Como característica básica para essa técnica, eu preciso utilizar agulha curta, diferentemente das outras técnicas que eu mostrei para vocês até agora. Então eu preciso de agulha curta. Por quê? Eu não preciso entrar em grandes extensões de tecido, consequentemente eu não preciso que a agulha chegue mais profundamente. Tá? Perceba, eu quero que vocês comparem a imagem anterior com essa, perceba a localização, deixa eu apagar aqui para vocês, tá? Um momentinho. Deixa eu apagar aqui. Perceba, gente, que o posicionamento do forame mentoniano, ou mentual, como queiram, em mandíbulas dentadas, ele é totalmente diferente de mandíbulas edêntulas ou parcialmente edêntulas, tá? O forame mentual, ele acaba sendo mais visível em mandíbulas edêntulas. Isso é uma das grandes causas de insucesso na técnica anestésica. Então vamos lá. Vamos levar em consideração que tem os pacientes dentados, tá? E que eu vou fazer a punção para bloqueio desse nervo. A minha referência são os dentes. Então, primeiro e segundo pré-molar. Além disso, fundo de saco ou fundo de vestíbulo, com a agulha voltada, o bisel para a estrutura óssea e uma coisa muito importante, o posicionamento da carpule, de posterior para anterior e de cima para baixo. Por quê? O forame mentual ou mentoniano, ele é exposto, ele emerge nesta inclinação. Ele é mais posterior, tá? Com a inclinação virada para posterior que anterior.
Isso acontece porque o canal mandibular vem de cima para baixo e de posterior para anterior, e na região de premolar ele faz um looping. Esse looping faz com que haja a exposição desse forame numa inclinação mais posterior que anterior. Então, por isso, da necessidade de você inclinar essa agulha nessa direção da embocadura desse canal, e uma vez que você deposita a solução anestésica nessa região, há o bloqueio dessas fibras nervosas, o bloqueio de campo dessas fibras nervosas, tá? Professor, quanto que eu entro de agulha nos tecidos? Basicamente, de 2/3 no máximo da agulha. Isso vai depender muito da variação e do porte do seu paciente, tá? Mas, via de regra, 2/3 é o suficiente. Perceba, uma vez que eu entrei no tecido, eu posso depositar a solução anestésica na embocadura do canal ou até mesmo um pouco ao anterior ou posterior. A técnica de bloqueio do nervo mantoniano acaba recebendo essas variações anatômicas de uma forma a qual é muito difícil ocorrer a falha dessa técnica, uma vez que você consiga fazer a difusão dessa solução anestésica nos tecidos. Para que vocês entendam, eu quero mostrar para vocês esse vídeo, aonde eu estou inserindo agulha curta, perceba a quantidade de agulha que entra no tecido, eu já achei resistência, e eu deposito essa solução anestésica nesse tecido. Perceba que há a formação de uma pápula na região. Essa pápula está associada ao aumento de volume. Considere, eu tenho um tecido submucoso, onde ele não estava distendido. Uma vez que eu deposito solução anestésica nessa região, essa região acaba competindo com o volume inserido e ele distende, ele faz essa pápula. Uma possibilidade de aumentar a eficácia dessa anestesia é você fazer movimentos onde você faça uma massagem e haja uma difusão dessa pápula para os tecidos circunjacentes. Consequentemente, uma vez que você faça movimento de massagem pós-injeção, você acaba fazendo uma entrada forçada de solução anestésica no canal mentoniano e, consequentemente, o bloqueio de ramos dentários. Tudo bem até aí? Podemos continuar então? Maravilha! Olha só, gente, perceba a inclinação dessa agulha em direção ao forame mentual. Eu quero chamar a atenção também da inclinação do longo eixo do dente com a agulha. Perceba, eu tenho aqui 45 graus, tá? Então, quanto mais inclinado, mais aberto esse ângulo, melhor é a possibilidade de você inserir essa agulha muito próximo do forame e, consequentemente, depositar a solução na região. Perceba novamente, né? Onde você consegue identificar nesse crânio seco. Tudo bem? Maravilha. Deixa eu conversar um pouco com vocês agora de uma técnica que também não é uma técnica comum, mas eu, como professor de cirurgia bucomaxilo, acredito que vocês precisam saber como clínico geral, tá? Há algumas situações na prática clínica diária que faz com que você precisa executar algumas técnicas um pouco mais avançadas. E, ao meu entender, essa técnica avançada de anestesiologia, ela tem que ser difundida em todos os clínicos gerais, tá? A técnica que eu estou falando com vocês é a técnica de Vazirani Aknose, tá? Essa técnica é o bloqueio do nervo alveolar inferior, aonde o paciente apresenta trismo, aquele paciente onde ele não consegue abrir a boca. Para um pouquinho e pensa, que situação onde eu tenho uma situação de trismo, de limitação de abertura bucal? Via de regra, essas situações acontecem por meio de infecção ou fratura, mas a maioria das situações estão relacionadas sim com infecção dos dentes posteriores. Então, pensem o seguinte, você tem um paciente que está com dor, e você precisa intervir para melhorar a dor desse paciente, para retirar a dor desse paciente, mas você precisa fazer uma anestesia nele, porque a técnica que você vai utilizar, a terapêutica que você vai executar no seu paciente, pode promover a lesão e estimular a dor maior do que ele está sentindo.
Só que em algumas situações eu acabo tendo um processo infeccioso, inflamatório regional, que impede o bloqueio regional e impede também a abertura de boca. Nessas situações, eu posso utilizar essa técnica que eu vou comentar com vocês. Essa técnica, basicamente, quando bem executada, e aí eu chamo a atenção também que essa técnica ela não tem um índice de sucesso tão alto devido a variações anatômicas e a limitação que é encontrada durante o bloqueio do nervo alveolar inferior com paciente de boca fechada, mas ela pega todos os nervos que eu comentei com vocês anteriormente: o alveolar inferior, o mentual, o mentoniano, o lingual e o milioideu. Tá? Basicamente, considere que seu paciente tem uma limitação de abertura de boca, a boca fechada, dentes cerrados, onde eu não consigo nem visualizar muito bem o corredor bucal. A minha única referência nessa situação é que eu consiga visualizar um corredor bucal e que eu leve em consideração a linha formada na região dos dentes superiores, a linha formada na região cervical desses dentes. Por quê? Essa linha cervical, se for num paciente dentado com um alinhamento dentário adequado, vai ser minha referência para inserir uma agulha longa ou extra longa, tá? Até a região onde se localiza a embocadura do canal da mandíbula. Então perceba, como eu tenho a minha referência dos dentes na região cervical, tá? Eu venho paralelo a eles no meu corredor bucal e pego a minha agulha e insiro o mais posterior possível, longe do bordo medial da mandíbula, entre o bordo medial da mandíbula e a face vestibular da maxila, em direção à embocadura do canal, que está aqui. Então, perceba o quão difícil é essa técnica e quão limitado é você fazer um bloqueio de um paciente com uma boca fechada. Eu preciso chegar a ponta da minha agulha nessa direção e depositar a solução anestésica aqui e que haja o bloqueio desse nervo. Tá? Então perceba, uma vez que eu saiba já as minhas referências, eu insiro essa agulha em direção à face medial do ramo da mandíbula e o espaço formado entre a face vestibular da maxila. Um espaço pequeno que é a continuação do corredor bucal. Uma vez que eu insiro essa agulha, eu vou inserir aproximadamente 4/5 dela, tá? Ficando, como sempre, uma área de segurança para que eu possa remover essa agulha, seja o motivo que for. Então eu preciso visualizar essa área de segurança. Uma vez que eu insiro totalmente essa agulha, provavelmente eu não vou encontrar resistência. Por quê? Eu não tenho nenhum anteparo nessa região. Então eu vou inserir o máximo possível dessa agulha, lembrando da região de segurança, e vou depositar a solução anestésica nessa região. Existem algumas situações onde eu tenho variação anatômica dos nervos, ou mesmo esse espaço entre face lateral, face vestibular da maxila e a face medial do ramo da mandíbula é mais estendido. E esse espaço, por ser maior, ele pode acabar fazendo com que não haja bloqueio do nervo. Por isso que eu estou dizendo a vocês que o sucesso dessa técnica anestésica, ela não é tão grande como, por exemplo, a técnica do bloqueio do nervo alveolar inferior direto, porque eu não faço inclinação dessa agulha. Consegue identificar? Eu não inclino essa agulha. Uma vez que eu não inclino, eu venho paralelo com a face. Então eu tenho que contar nessa situação com a sorte também na deposição da solução anestésica da região. Tudo bem? Veja só, olha só. Exatamente a continuação do corredor bucal. Tá? Eu vou depositar a solução anestésica. Considere que a embocadura do canal mandibular está aqui. Ó. Então, eu preciso que toda essa região seja embebida com solução anestésica para que o nervo que entra nesse canal seja bloqueado. Consegue identificar? Tá? É uma situação incomum na prática clínica diária, mas vocês precisam ter noção e saber dessa situação. Existem algumas até variações, deixa eu só chamar a atenção para vocês aqui, variações dessa técnica, onde o profissional pode entrar até transcutâneo e extrabucal com agulha para depositar a solução anestésica nessa região.
no ângulo mandibular. Tá? São variações que não cabe a gente discutir nesse momento. Eu acho que exatamente essa última técnica diferencial vocês precisam saber, mas não é rotina. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é rotina. Vamos, por fim, falar da última técnica anestésica que eu gostaria de comentar com vocês, do nervo mandibular, que é o bloqueio do nervo bucal. Tá? O nervo bucal é uma das 3 principais ramificações do nervo mandibular. Ele vem e ele inicia sua ramificação na região do colo do pescoço da mandíbula. E ele vem margeando a face medial do ramo da mandíbula, passa quase na metade do processo coronoide e vem inervar a região de trígono retromolar, região vestibular dos molares e também a região de mucosa jugal. Tá? Então ele tem uma inervação extensa, tá? E é um nervo muito fácil tecnicamente para que haja bloqueio. Considere então a seguinte situação. Como são ramos terminais desse nervo, o tipo de anestesia que eu vou fazer na região é uma anestesia infiltrativa, se eu estiver trabalhando só nos ramos terminais ou no máximo dos ramos maiores, um bloqueio de campo, quando eu pego ele aqui nessa região e bloqueio todo esse campo. Tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, eu preciso saber o que eu vou executar de atendimento odontológico e de procedimento odontológico para que eu possa, então, em si, dar continuidade na minha técnica anestésica. Então, considere o seguinte, se você for trabalhar na região de segundo molar, eu não preciso que a região de primeiro molar esteja anestesiada também. Vamos supor que eu vou fazer uma raspagem subgengival na região distal do segundo molar. Para isso, uma simples infiltração na região faz com que haja o bloqueio dos ramos terminais do bucal e eu consiga trabalhar nessa região sem o meu paciente sentir dor. Ao passo que, se eu for trabalhar na região onde eu preciso fazer uma incisão relaxante e um retalho que pegue todo o segundo molar e parte do meu primeiro molar, aí sim, uma infiltração de campo ou 2 a 3 pontos de infiltração local, eu consigo fazer o bloqueio de todos esses ramos terminais para que eu possa trabalhar. Tudo bem? Para que fique um pouco mais fácil, exemplificado, deixa eu chamar a atenção de vocês desse procedimento. Então considere, se eu vou, por exemplo, fazer uma exodontia de um dente incluso na região, no terceiro molar, que eu preciso expor a região mais extensamente, um bloqueio de campo ou alguns pontos infiltrativos supraperiosteais, eu consigo trabalhar e fazer um retalho mucoperiosteal por completo. Lembrando que o nervo bucal só inerva a mucosa vestibular dos molares, não inerva a dente. Então, para fazer um procedimento como esse, para que o paciente não sinta dor na exodontia, eu preciso bloquear o nervo alveolar inferior. Tudo bem? Tá? Desculpa a minha letra aí, gente. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês aqui basicamente se resume a isso. Essa é uma aula preparatória para orientação da técnica, da prática da técnica de bloqueio do nervo mandibular. Ela não substitui a atividade de estudo dos livros textos, e aí eu chamo a atenção para vocês, eu gostaria muito que vocês estudassem o livro do Mohamed, que é o livro nosso de referência para técnicas de bloqueio dos nervos de modo geral, do nervo trigêmeo, tá? Da prática odontológica. Ele é o papa quando se fala em anestesiologia. Eu gostaria que vocês estudassem ele, tá bom? Fico aqui à minha disposição, tá? Para poder ajudar vocês em qualquer dúvida. Vocês têm o meu contato, o meu e-mail pessoal, tá? Podem me mandar e dentro de alguns dias a gente já vai fazer a nossa prática. A minha sugestão é que vocês estejam com todo o conhecimento sedimentado para executar a prática da anestesiologia. Primeiro, porque você precisa saber para a prática da sua vida profissional a partir de agora.
E além disso, a gente vai fazer a prática um no outro. Então, considere que você vai anestesiar seu colega e que seu colega vai te anestesiar também. Então é muito importante que ele saiba o que está fazendo e que você saiba também o que está fazendo. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Como eu disse a vocês, estou à disposição e se cuidem. Tá certo? Um abraço.